A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Meu nome é Mirella, eu sou doutora em História pela UFES, especialista em Relações de Gênero e realizadora audiovisual, principalmente na área do documentário. Eu sou realizadora de 2 curtas-metragens, uma websérie e um projeto de desenvolvimento, todos de documentários e premiados por editais da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Eu também sou realizadora de uma série e de um longa-metragem documentários que estão em etapa de captação de recursos pela Ancine. E é com base nessa experiência prática na produção audiovisual e nos cursos que eu fiz de documentário e de roteiro na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, que eu vou ministrar esse curso para vocês, chamado Reconstrução do Real, Elaboração de Argumento para Documentário. Para ensinar um pouco do processo de elaboração de argumento para documentário para vocês. Meu e-mail está aí na tela, qualquer dúvida, questão, sugestão, feedback, mandem um e-mail para mim, que eu vou responder com o maior prazer, vai ser ótimo para mim ter um feedback de vocês, né, e poder responder da melhor forma possível. Então vamos lá, vou começar apresentando o curso para vocês. Eu dividi ele em 5 tópicos principais. Primeiro, sobre a definição de documentário, para a gente entender do que nós estamos falando, afinal, quando a gente fala desse produto audiovisual, que é o documentário, né? Que material é esse? Para que ele serve? Quais são os princípios norteadores do documentário? Dá uma ideia geral dessa definição para a gente entender a partir de onde nós estamos falando, né? Depois eu vou trabalhar um pouquinho das etapas da produção audiovisual, que é quais são as etapas principais para a gente concluir um produto audiovisual do início ao fim dele, né? E aí, a partir disso, a gente entender onde o argumento se encaixa nessas etapas, né? Depois eu vou falar um pouco da preparação do projeto, a preparação do projeto de audiovisual para captar recursos, que é onde a gente elabora o argumento, né? Que é nesse momento que a gente elabora o argumento. Depois eu vou falar um pouco das principais questões sobre o argumento, né? Que estão ali, que norteiam o processo de elaboração do argumento. Depois eu vou falar propriamente da estrutura narrativa do argumento e do processo de construção dessa estrutura narrativa do argumento. Então, primeiramente, vamos falar sobre a definição de documentário. Como eu disse, a proposta aqui é falar de uma maneira geral desse território audiovisual que estamos tratando nessa videoaula e não dar uma definição precisa sobre o conceito, que é uma definição bastante difícil de ser dada, porque o documentário ele é um território bastante múltiplo, diverso e muito amplo, então é difícil dar uma definição precisa, há muitas discussões em torno disso, né? E poucas discussões que sejam assim definitivas sobre essa definição de documentário, porque logo que alguém tenta encontrar uma definição
uma outra pessoa já chega e diz que não, que existem outras formas, né, outras opções, que não é bem assim, é porque é um território muito múltiplo, muito vasto. Então é difícil ter uma definição que abarque todo esse território vasto, né, e ao mesmo tempo dê conta das particularidades de cada tipo de documentário que é feito, né? Então a gente vai falar de uma maneira geral, só para a gente entender mesmo do que nós estamos falando aqui, quando a gente fala na elaboração de um argumento para documentário, quando os editais da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, os editais federais, quando eles falam em documentário, o que eles estão tratando? Então a gente vai falar de uma maneira geral, seguindo os termos dos editais, né, nacionais e estaduais de documentário, né, que são as definições oficiais mesmo sobre documentário. Que quando a gente vai tentar um recurso para produzir um projeto, a gente tem que se encaixar nessas definições. Então aqui eu vou trabalhar nesse sentido, nesse território amplo, mas que eu vou falar de uma forma geral, né? E aí eu começo com a definição de John Grierson, dos anos de 1930, dos Estados Unidos, que ele fala que documentário é um tratamento criativo da realidade. Ou seja, criativo no sentido da liberdade artística típica da ficção, e a realidade no sentido de que o documentário tem um compromisso com o mundo real, como os historiadores, os jornalistas e os cientistas, né, a ciência de forma geral. Então essa definição de Grierson coloca o documentário no meio termo entre a ficção e a reprodução factual. O documentário trata de uma realidade histórica, mas de uma maneira autoral, independente, artística, diferente, que não tem um apego com uma pretensa neutralidade na análise ou na exposição dos fatos, que é característica da pesquisa científica, por exemplo. O documentário é uma obra artística mesmo, sobre pessoas, perspectivas e acontecimentos reais. Então, eu separei esses dois elementos, realidade e criação, para a gente entender melhor o documentário. Então, realidade, né? Quando a gente fala em realidade, surge a questão de que a ficção muitas vezes também fala da realidade, né? Trata de acontecimentos e de aspectos da realidade passada ou presente. Muitas vezes o filme é baseado em fatos reais e a grande parte dos filmes de ficção aborda questões primordiais da condição humana mesmo, né? Então, tem essa realidade humana. A diferença aí é que, enquanto a ficção fala de uma maneira alegórica sobre uma determinada realidade, cria um mundo ficcional para substituir o mundo histórico passado, presente, o documentário ele fala do real diretamente. Ou seja, grande parte das imagens e dos sons dos documentários são produtos da realidade histórica. Então é aí que eu coloco esse primeiro ponto aqui da realidade, que imagens e sons produtos da realidade histórica, que grande parte dos documentários eles vão trabalhar com isso. Então a gente tem, claro, documentários que usam áudios reais e trabalham com desenhos por cima, que trabalham com imagens ficcionais, com áudio. Claro, existem isso, mas aí, por exemplo, o áudio é real, né? Então, o documentário tem esse apego com a realidade. Não é 100%, não é totalmente, muitas vezes, mas tem esse apego com a realidade, né?
enfim. E há um respeito em relação à realidade, fornecendo dados geralmente verificáveis sobre ela. E aí que a gente coloca o compromisso do documentarista ou da documentarista com a realidade direta e verificável, e não alegórica, como na ficção. Mas mais do que um compromisso factual e neutro com essa realidade, há um compromisso com o próprio tempo e lugar histórico do documentarista ou da documentarista. A gente costuma falar muito o universal no masculino, né? As regras aí formais da língua portuguesa, o universal masculino. Eu falo do documentarista, do cineasta. Mas, né, da cineasta, da documentarista, eu vou optar aqui por usar o feminino também, mas estou falando dos dois. Então, esse terceiro ponto que eu coloco aqui é justamente esse, nessa questão, a época e o lugar social que a documentarista ocupa, né? Isso é primordial nessa definição do que é, na definição da realidade do filme, né? Porque ao mostrar uma situação ou uma pessoa do mundo real, a documentarista escolheu o tema e faz uma abordagem a partir das problemáticas contemporâneas dela, que são inúmeras, né? Que é a sua posição de gênero, a sua posição étnica, racial, lugar social de maneira geral que ela ocupa, a visão de mundo dela, né? Isso tudo é produto do lugar que a documentarista ocupa na sociedade. E essa dimensão tá no filme, né? Tá nas escolhas que são feitas, nas opções. É o que constrói o filme, é isso. É essa dimensão que constrói o filme, né? Autoral mesmo. É uma dimensão que na maioria das vezes tá implícita no filme. Muitas vezes isso não é objetivo da cineasta que fique evidente esse aspecto. Mas tem muitos filmes, documentários atuais que estão sendo feitos que a realizadora ou realizador aparecem mesmo, né? Mostram a sua presença ali, né? Em primeira pessoa no documentário. Mas muitas vezes isso está implícito no filme, né? E aí que entra a dimensão da criação, né? Que é o segundo aspecto dessa definição que a gente está trabalhando aqui. Porque o cineasta do documentário independente, ou seja, o documentário que não é institucional, que não é um documentário encomendado por uma instituição e por isso seguindo o ponto de vista da instituição, não. O documentário independente que segue as escolhas, as preferências, os gostos, o repertório, as opiniões da própria realizadora da obra, né? Esse documentário independente é uma narrativa pessoal do seu autor e da sua autora. Mesmo que o ponto de vista que ela aborde no filme seja um ponto de vista externo, seja o ponto de vista de uma personagem, de um personagem, de uma comunidade, né? De qualquer forma, quem escolheu que o ponto de vista vai ser dessa comunidade, vai ser de tal personagem, de outro personagem, quem fez essa escolha foi a realizadora do filme, o realizador do filme, né? Então, o produto audiovisual em si mesmo é uma criação, né? Para além dessa questão da narrativa pessoal, os próprios elementos técnicos, estéticos, sonoros que compõem o filme, muitas vezes fogem da realidade direta, né? Então, a seleção de planos, a sequência das cenas do filme,
o enquadramento dos personagens, o que mostra e o que não mostra, o que opta não abordar, não mostrar, né? O uso de título, de subtítulo, as imagens e os sons que são construídos ficcionalmente, como é o caso dos desenhos que eu falei, ou trilha sonora, enfim, né? Toda uma amplitude de técnicas e estéticas por meio das quais a documentarista constrói e cria sua perspectiva sobre um tema, sobre um assunto, sobre uma pessoa. Então, tudo isso cria o documentário, né? Daí a dimensão da criação do documentário para além da realidade propriamente dita, né? O documentário ele é uma junção desses dois aspectos, a realidade e a criação. Passemos para o próximo, então. É nessa linha de pensamento que se diz que o documentário é uma representação da realidade, né? Porque ele é o produto de uma determinada interpretação sobre algo, sobre alguém, né? Mas além disso, a gente pode falar do documentário como um discurso que produz a realidade, né? Eu coloco aqui. Porque ele não somente representa a realidade, né, como se ela fosse uma coisa pronta, acabada, palpável, que o documentário pega e fala dessa realidade, da sua maneira sobre ela, né? Pode-se ver também o documentário de uma forma produtiva, né? Como ele se pauta em acontecimentos e pessoas históricas reais para construir a sua visão da história, né? E dos atores e atrizes sociais, né? Ele constrói a sua visão que ele quer que os espectadores assumam como verdadeiros. Então é nesse sentido que o cineasta ele também produz a realidade que muitas vezes ele diz que está representando, porque ele está, né, produzindo a sua visão que ele quer que os espectadores e as espectadoras acreditem. Então é por isso que eu coloquei o nome desse curso de reconstrução do real, né? Porque eu acredito que o documentário ele reconstrói a partir do seu ponto de vista, das suas opções pessoais, né, da documentarista, ele reconstrói uma determinada realidade, né, que já existe ou que já existiu de uma forma diferente para cada sujeito social implicado nessa realidade, direta ou indiretamente. Essa realidade ela é vivida de maneira diferente pelas pessoas, né? Pelos diferentes pessoas, grupos, enfim. E aí o documentário ele reconstrói porque ele constrói a sua visão sobre isso, né? Mas enfim, é por isso que a definição de documentário é extremamente complexa, envolve questões filosóficas profundas sobre o que é o real, o que é representação, o discurso, em que medida a gente produz a realidade conforme a gente repete a fala sobre ela repetidamente ou não, em que medida a gente constrói essa realidade, a gente produz essa realidade, né? Mas enfim, é por isso que a definição de documentário é extremamente complexa, porque envolve questões filosóficas profundas sobre o que é o real, o que é a representação, o discurso, em que medida a gente produz a realidade, na medida em que a gente fala ou não repetidamente sobre ela. São discussões complexas que fogem do objetivo dessa videoaula. A proposta aqui é dar uma visão geral sobre documentário, principalmente por meio da distinção com a ficção. Então eu vou mencionar aqui um pouco das interseções entre documentário e ficção. E aí eu vou recorrer a Bill Nichols, que fala sobre isso, que é uma questão de grau
entre o real e a invenção, né? As linhas que dividem um e o outro são tênues, documentários e ficção, o que provoca muitas confusões, muitas discussões. E para Bill Nichols, então, ele fala assim, é uma questão de grau que difere um do outro, ou seja, todos os filmes têm um pouco de documentário, um pouco de ficção, né? Todos. O que vai distinguir ele é o grau em que a narrativa fílmica corresponde a situações, acontecimentos e pessoas reais e do grau em que ela é essencialmente produto da invenção do cineasta. Em resumo, né? Na ficção, mesmo que o filme seja baseado em fatos reais, a história é essencialmente do cineasta. Enquanto no documentário, mesmo que o filme seja um discurso pessoal, ele é pautado em certos critérios de coerência e de exatidão interpretativa que são o que definem o status de documentário do filme. Não é exclusivamente o cineasta responsável pela história do filme, né? Claro, em ambos os casos, tem um pouco de cada, sempre um pouco de cada. Não coloco aqui na ficção e no documentário, há sempre um pouco de cada. A ficção se baseia em fatos reais, na condição humana vivida, e o documentário é contado a partir de um ponto de vista pessoal, por meio de elementos muitas vezes ficcionais. Então, é uma questão de grau, de invenção e realidade na obra, que define o que é documentário e o que é uma ficção. Não tem uma divisão clara entre ambos. Então, para Bill Nichols, é isso. É uma questão de grau que vai fazer essa distinção. Bom, tendo uma ideia geral do que é documentário, vamos passar para etapas da produção audiovisual. Para a gente entender a posição que o argumento do documentário ocupa na dinâmica geral da produção do filme. Um filme pronto, finalizado mesmo, precisa ter passado por essas 5 etapas primordiais, que são a preparação, a pré-produção, a produção, a pós-produção e a circulação. Que é esse aqui, né? A preparação, ela corresponde à etapa de captação de recursos para o projeto. Quando a gente prepara o material de texto, de imagem, para apresentar em editais ou em rodadas de negócio, para conseguir recursos para produzir efetivamente o filme. Então, é nesse momento que é preciso mostrar o argumento do documentário, para que os avaliadores, né, das bancas, dos editais, os pareceristas e as produtoras de forma geral, né, muitas vezes que a gente faz associação para construir um filme, para que elas possam entender sobre o que é o tema do documentário que você está propondo e como esse tema vai ser trabalhado. Então, a estrutura narrativa mesmo dele, né? Como as estratégias de abordagem vão ser organizadas no decorrer do filme, né? O argumento é o principal material de venda do documentário. As próximas etapas da produção do filme, elas só vão acontecer se esse primeiro momento tiver êxito, né? Se o argumento estiver inteligível, inovador, interessante o suficiente para que seja despertada a vontade, né, dos pareceristas, dos avaliadores, das produtoras, das pessoas que tenham contato e que possam viabilizar recursos para que esses documentários sejam efetivamente produzidos. Então, essas pessoas elas precisam ter interesse pelo documentário. Elas têm que querer. Então, para isso, o argumento tem que estar muito bem feito, bem construído, para que essas pessoas possam ler o argumento e ver o filme e se interessar pelo filme, né? E aí depois, só para mencionar, não são as etapas que a gente vai se deter aqui, a gente vai se deter nessa etapa de preparação, que é a etapa de apresentação do projeto
para que ele seja vendido, né? Então, é só para mencionar, as próximas etapas vão ser as etapas da pré-produção, quando o argumento ele se desdobra num roteiro, né? Que seja eficaz para direcionar o processo de captação das imagens e dos sons, né? E aí é nessa etapa de pré-produção que ocorre todo o planejamento das filmagens, as contratações das equipes, as locações, os equipamentos e tudo que vai ser necessário, né, para fazer a produção, para seguir para a etapa da produção, né? E aí em seguida, a etapa da produção, ela é a etapa de captação de imagens e áudio, né? E dependendo do documentário, é o momento em que se constrói um banco de material de arquivo que vai ser utilizado no filme. Se, no caso do filme, utilizar material de arquivo. Aí depois, com toda a captação de imagem, de áudio, tudo feito, é a etapa da pós-produção, quando todo esse material é decupado, é editado e depois é finalizado com correção de cor, mixagem de som, créditos, criação da identidade visual do filme, enfim, tudo que é preciso para o filme ficar pronto, né? Tradução, legendagem, tudo que precisa para o filme ficar pronto. E aí a gente parte para a etapa de circulação do filme, em festivais de cinema, em salas de cinema, em plataformas de vídeo sobre demanda. Então, aí vai depender da proposta de circulação do filme para definir como será feita essa circulação do filme, né? Então, vamos agora que a gente entendeu um pouco dessas etapas, a gente vai entrar mesmo nessa etapa de preparação, de apresentação do projeto, do argumento, que é essa primeira etapa, né, do processo de construção do documentário. Preparação do projeto. Então, primeiro a gente tem que entender onde nós vamos captar, onde que a gente vai tentar captar recursos para o projeto. Porque a partir daí a gente vai seguir o padrão de apresentação do projeto de documentário que é exigido pela organização financiadora, né? Então, aqui eu vou utilizar o padrão de curta e média metragem de documentário da Secult de 2019, né? Que por meio de uma banca avaliadora previamente selecionada, escolheu os projetos de documentários que foram premiados com recursos estaduais. Então, a gente vai pegar esse modelo para a gente entender onde se encaixa o argumento nessa fase de preparação do material de venda. Então, para o edital, o curta-metragem tem entre 12 e 30 minutos, e o média-metragem tem entre 30 e 52 minutos, sendo que o formato de apresentação do projeto para ambos é igual, né? E aí o que eles querem entender do projeto tá ali nesse anexo 3, que é o formulário de projeto, por exemplo, desse edital que eu vou trazer de exemplo para vocês. Então, é esse anexo 3 que eu vou mostrar para vocês. Ele é o principal documento do projeto, que mostra a proposta do documentário, né? São as principais informações, inclusive o argumento. Aí eu vou pegar aqui só para a gente entender aonde que está o documentário. A gente tem esse aqui, o formulário de projeto, coloca o título, que é o nome do documentário, né, que você pretende fazer. O proponente, quem está propondo geralmente é a diretora, o diretor, ou a produtora, o produtor. E aí a gente vem para apresentação e objetivos do projeto, falando os resultados que o projeto quer alcançar, o que ele se propõe, descrição dos objetos, né, que são os personagens, os produtos materiais e imateriais,
as imagens de arquivo, né? Quais serão os objetos a serem utilizados, a metodologia que vai ser usada para atingir o resultado que se pretende no documentário, a hipótese sobre o tema, que é sobre a proposta audiovisual do documentário, depois as estratégias de abordagem justificativa do projeto. E aí a gente tem aqui a sugestão de estrutura. É nessa parte aqui que a gente vai colocar o argumento. O argumento é a sugestão de estrutura. Então a gente está trabalhando aqui nesse curso sobre o processo de construção dessa parte aqui do edital, que é a sugestão de estrutura. Cada edital vai trabalhar de um nome diferente, às vezes eles vão falar que é argumento, às vezes sugestão de estrutura, né? Mas esse aqui, no máximo de 10 laudas, que a partir das estratégias de abordagem exponha como o proponente pretende organizá-las no corpo do documentário. Então como que o que vai aparecer nesse documentário, né? É isso, o argumento. Como que vai ser feito esse documentário? Você tem um tema, você tem as estratégias de abordagem, como você vai trabalhar e como que ele vai aparecer. É isso que a gente está trabalhando aqui. E conforme a gente vai definindo o argumento, essas outras partes do projeto também vão sendo definidas. A gente consegue ir produzindo material para escrever essas outras partes do anexo 3 que são pedidas, né? No próprio processo de construção do argumento, a gente constrói também essas outras demandas, né, do projeto. Aí tem aqui detalhamento das atividades, cronograma, público-alvo, divulgação material gráfico, a equipe do projeto, quem vai trabalhar no projeto, né? É isso. E aí a gente está tratando aqui do argumento, que é a sugestão de estrutura, e a partir desse argumento, todo esse resto desses tópicos que são pedidos pelo Secult, eles vão sendo também sendo elaborados para a gente construir ele, né? Então, vamos para o próximo slide, entendido, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, a gente está trabalhando com base nesse modelo. É isso que a gente tem que entender, que cada edital, dependendo de onde a gente vai tentar o financiamento do projeto, vai ter uma demanda diferente, vai pedir a apresentação do projeto de uma forma diferente. Então, a gente tem que adaptar o projeto para esse lugar. Mas, de maneira geral, o argumento, ele vai existir em todos os projetos que a gente for tentar. O argumento é um material essencial para a apresentação de um projeto, né? Então, o documentário, o argumento, ele vai ser sempre pedido. E aí vai depender do edital como que você vai organizar esses outros elementos de texto e de imagens do projeto. Apresentação, metodologia, essas outras questões, depende de cada edital como que você vai apresentar. Então, eu trouxe esse aqui para a gente ter como parâmetro e entender aonde que se encaixa o argumento. Questões do argumento. Para a gente elaborar um argumento, essas são as principais questões que a gente precisa responder para conseguir elaborar o argumento. Então, primeiro, a delimitação do tema, que é a pergunta o que? Sobre o que nós vamos falar? Qual é o tema? O que? Tempo histórico. Quando? Quando aconteceu o que você está querendo falar? É uma questão passada? É passada de quando? É uma problemática atual? Está acontecendo agora? Você vai acompanhar isso, né? Quando? Depois. Quem? Que é a seleção dos personagens. Com quem aconteceu, né? Ou com quem aconteceu essa questão? Quem é a pessoa? Quem são os sujeitos implicados nesse tema, né? Depois, onde? Onde isso aconteceu?
quais são os lugares, quais são as locações, né? Depois as estratégias de abordagem, que a gente viu lá no edital da Secult, que pede quais as estratégias de abordagem. Escreva o argumento com base nas estratégias de abordagem, ou seja, a pergunta é como? Como você vai abordar isso, né? Esteticamente, como você vai abordar? Essa é a pergunta. E depois tem a questão da justificativa, que é a questão da relevância, que seria o porquê. Por que fazer esse documentário? Por que abordar esse assunto dessa maneira, né? Então, são essas questões que precisam ser respondidas ponto por ponto para a gente construir um argumento. Então, vamos para a primeira questão, que é a delimitação do tema. O primeiro momento de delimitação do tema é a grande questão do documentário, sobre o que nós vamos falar. Não existe algo que pode e que não pode falar no documentário, né? Algo que é característico do documentário, algo que não é. A gente pode falar no documentário sobre tudo. Sobre grandes eventos, pequenos eventos, pessoas famosas, pessoas simples do nosso cotidiano, né? Pessoas comuns. E aí a gente retoma o que foi falado aqui no começo desse curso, né? Sobre a definição de documentário. É uma narrativa pessoal, né? O primeiro ponto que eu coloco aqui é uma narrativa pessoal. É uma escolha pessoal, né? Qual tema vai ser abordado depende do lugar histórico, social que a pessoa ocupa, né? Dos gostos, das preferências, das inquietações pessoais da documentarista. Então, é uma questão pessoal. Essa dimensão pessoal, essa dimensão mais íntima mesmo, subjetiva, que vai definir o tema do documentário, né? Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com questões de gênero, né? Eu pesquiso isso, eu trabalho com isso, Então, eu gosto de trabalhar temáticas, geralmente, e problemáticas que estão relacionadas às questões de gênero. Então, é minha questão pessoal, faz parte de quem eu sou, do lugar que eu ocupo, das problemáticas que eu vivo na minha vida. Então, os filmes que eu realizo, eles tratam disso, né? Das minhas preferências. Então, eu vou sempre abordar essas questões, né? E aí, definido o tema de maneira geral que você quer trabalhar, que você gosta, que você tem afinidade, que você acha importante, você precisa fazer uma pesquisa básica sobre ele, né? Que eu coloquei ali, pesquisa sobre o assunto, que é qual é o local, né, que vai ser trabalhado e qual é a história desse local, né? Desse tema. E aí a gente vai pesquisar isso em publicações da imprensa sobre o assunto e em pesquisas científicas sobre o assunto, né? Temos que ter uma ideia geral da história desse lugar, dessa pessoa, desse personagem, né? Enfim. Depois a gente tem que entender quais são, entende a história, entender quais são as problemáticas atuais, então, vividas pelos personagens, pela personagem que vão ser trabalhadas, pelaquela comunidade, aquele grupo, quais são as problemáticas atuais dessas pessoas, né? E aí, para isso, é preciso fazer pesquisas sobre isso, né? Publicações, imprensa, e é importante, né? Uma observação participativa do cotidiano, né? Então, é importante que a documentarista, o documentarista, que eles possam ir até o local, né? E tenham essa vivência cotidiana para entender quais são as principais questões que perpassam aquele grupo, aquela pessoa
quais são as problemáticas atuais mais pulsantes, mais evidentes, que você considera mais interessante, né? Então, que você acha que se sobressai, né? Então, tem que ter uma observação participativa mesmo, para entender aquele contexto. E outra pesquisa que tem que ser feita, né, já nesse momento inicial, são os filmes já feitos sobre o assunto, né? Quais personagens já foram entrevistados, de que maneira eles foram entrevistados, o que já foi perguntado, como isso foi filmado, como o tema foi abordado, quais enquadramentos, os sons, enfim, como o assunto foi falado, se já foi falado mesmo, né, de que forma. Então, com isso, você pode pensar, tendo como base o que já foi feito, é possível pensar em como a gente gostaria de fazer, né, que seja diferente disso, que seja uma proposta original, né, que você acha que tenha que ser trabalhado e que no que já foi feito não foi trabalhado ainda, né? Então, como você vai trabalhar isso? E aí você consegue entender qual é a sua inovação nesse tema, né? Então, essa é a pesquisa inicial que tem que ser feita nesse processo primeiro de delimitação do tema. E aí vamos para o segundo momento, a segunda questão que a gente tem que responder. Quando? Que é o tempo histórico. A problemática do documentário que você está propondo, né? O que aconteceu foi em que época? É atual? É de que época anterior? Foi no começo da década de 2000? Foi nos anos 60? Quando foi? As personagens, os protagonistas são pessoas velhas? São pessoas jovens? Né? E aí eu trago aí o exemplo da websérie Ser Mulher, que eu realizei junto com a Maíra Tristão, assim como o curta-metragem documentário Território do Desprazer, que a gente realizou juntas. E aí, por exemplo, o Território do Desprazer, ele trata de memórias atuais sobre eventos que ocorreram entre a década de 60 e 80, que tem implicações nos dias de hoje, claro. Então, qual foi o tempo histórico, né? Quando aconteceu o que a gente trabalha no Território do Desprazer, né? Foi entre as décadas de 60 e 80, né? Com pessoas que estão falando hoje sobre esse tempo passado, né? Então, esse é o tempo histórico que a gente está trabalhando. Agora, na série Ser Mulher, por exemplo, a nossa abordagem é sobre mulheres e pessoas que estão reais de hoje em dia, né? Enfim, assim como o Território do Desprazer, mas que estão falando sobre suas problemáticas atuais, contemporâneas, né? Então, o tempo histórico é aquele tempo, né, de 2017, quando a gente produziu a websérie. Mas que, obviamente, dentro dos temas que a gente abordou na websérie, né, que é sobre a diversidade de femininos dentro das comunidades Guarani, Pomerana e Quilombola do Espírito Santo, dentro disso a gente tem muitas questões sobre a memória coletiva das comunidades, né, que são questões passadas. Mas a problemática primeira que a gente trabalha na websérie é uma questão presente, são as problemáticas que elas têm atualmente. Diferente do território que a gente está trabalhando sobre uma memória passada. Esse é o principal foco do Território do Desprazer, esse curta-metragem do documentário que a gente fez também, né? Então, só para ilustrar como que a gente tem que definir esse tempo histórico. Quando a nossa história se passa, né? E aí vamos para o terceiro momento que a gente tem que definir no processo de argumento, né? De construção do argumento. Seleção dos personagens. Quem são os personagens mais relevantes, né, sobre o assunto? Quem são os mais afetados pelo que aconteceu? Os que promoveram determinado acontecimento?
aqueles que são especialistas no assunto, enfim, quais os personagens que a realizadora, que o autor, né, considera mais importantes para contar a história. Então, quem vai contar essa história? Quem são os personagens, né? E aí, muitas vezes, o personagem só é quem guia a trama do filme. Um personagem só. Que dá conta, né, muitas vezes, uma pessoa só, de mostrar de forma mais profunda as complexidades humanas, né? Dá pra gente adentrar mais na singularidade, na subjetividade daquele sujeito, né? O seu lugar histórico, o seu lugar social, as suas problemáticas mais íntimas, as suas contradições. Muitas vezes um personagem só dá conta de um documentário, longa-metragem, né, curta-metragem que seja, né? Muitas vezes é até mais humano, mais cativante trabalhar com um personagem só. E aí eu trago aqui o exemplo do documentário Estamira, do Marcos Prado, né, cuja personagem principal é Estamira, e é ela quem dá o norte da trama. Ela é o filme, né? Assim, filme super cativante com uma personagem só. A gente entra na subjetividade profunda dela, né? Então, assim, pode se fazer com um personagem, pode se fazer com 2, 3, 4, uma comunidade, enfim. Pesquisadores, cientistas falando sobre o assunto, pessoas que vivenciaram o assunto, pessoas que foram afetadas por assunto, né? E que eu coloco que é uma percepção subjetiva, né, da realizadora do documentário sobre quem são os personagens mais relevantes. Agora, uma coisa que é preciso verificar, que eu coloco aí, é o acesso e a disponibilidade do entrevistado, das entrevistadas, dos personagens de forma geral, as imagens de arquivos que você vai usar, né? Os locais que a gente quer trabalhar, qual é a disponibilidade, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa ter acesso às pessoas que a gente vai trabalhar, que seja um acesso, né? Precisa ter esse consentimento, esse acesso. Então isso é um aspecto fundamental quando a gente vai selecionar quem são os personagens que a gente vai trabalhar. A pergunta seguinte que a gente tem que responder é: onde, né? Onde aconteceu o evento, a história, os locais mais importantes para aquela narrativa, enfim, onde vão ocorrer as filmagens, né? O lugar, as locações. É preciso ter em vista que os lugares mais importantes para a narrativa são os locais onde os eventos aconteceram, né? Então, eu coloco ali os locais do evento. São importantes também os locais de intimidade, né, de familiaridade dos personagens que vão ser os protagonistas, né? Ou dependendo do filme, esse lugar, essas locações podem ser em espaços relativamente neutros, como ruas, praças, onde as entrevistas vão ser feitas, né? Ou para simbolizar algo na narrativa que está sendo construída, né? Com um objetivo mais simbólico. Vamos fazer as entrevistas, vamos fazer algumas imagens em alguma locação específica, porque isso vai significar algo para o filme, né? Então tem que haver essa seleção de quais são os lugares, quais são as locações onde esse filme vai acontecer, onde vai ser filmado, né? Então há uma diversidade de locais onde as filmagens podem ocorrer, tanto das entrevistas, né? Se for o caso de ter entrevista, ou mesmo das outras imagens que vão compor o filme, né? Tudo vai depender da proposta do projeto, né? Importante é que esses espaços, eles têm que ser delimitados e bem evidentes na construção do argumento e do projeto como um todo. As pessoas
precisam entender onde vão ser esses espaços, né? Dependendo da proposta do filme, as entrevistas ou mesmo algumas cenas ficcionais, elas podem ser construídas em um estúdio, né? Um ambiente que seja montado pela equipe para construir essas imagens, né, que o projeto está precisando, que o projeto precisa, né? Então, no argumento, diferente do roteiro, que já tem a descrição da locação no título, digamos assim, de cada cena, no argumento não precisa ter essa informação tão sistematizada, mas essa informação sobre os locais, os eventos, elas aparecem no decorrer da narrativa, né? Então, por exemplo, a gente vai falar assim, sentada no sofá de sua casa, Joana relata sua infância, que taraná, 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 que aconteceu. Então, a gente entende que isso vai ser feito na casa de Joana, a locação ali, tá ali, né? E aí depois, na parte da proposta, do projeto de você descrever as locações, você já sabe ali qual vai ser a locação que você vai fazer. Então, quando é o caso de um estúdio, por exemplo, você não precisa falar, a Joana fala no estúdio. Não, ou são construídas cenas ficcionais no estúdio. Não precisa escrever assim diretamente, né? Porque essa informação não é necessária para entender a proposta do argumento. O argumento ele existe para que as pessoas possam ver o filme. Então, quando uma pessoa está lendo o argumento, ela precisa ver o filme. Então, quando a gente fala sentado na casa de Joana, a gente consegue ver a cena, né? Uma mulher sentada na casa, falando, né? Agora, quando a gente vai construir uma imagem ficcional no estúdio, por exemplo, a gente coloca simplesmente, por exemplo, imagens poéticas do corpo de Joana, imagens de flores, luzes e texturas, né? Alguma coisa assim. A gente não precisa falar, no estúdio vão ser construídas flores. Não, aí no argumento a gente coloca. Então aparecem imagens de flores, né? Algo desse tipo assim, que obviamente depois no decorrer do projeto vai ser explicado que essas imagens vão ser feitas no estúdio. E aí é preciso a gente ter em vista que muitas vezes esse lugar, essas locações funcionam como dispositivos, né? O ambiente como dispositivo. Dispositivo de memória, né? Então, muitas vezes o próprio lugar, ele desperta alguma memória, ele traz algum simbolismo, ele tem uma relação direta com a narrativa, né? E eu trago, por exemplo, o filme Helena, da Petra Costa, né? Que ela traz esse ambiente como dispositivo de lembrança. Então, ela vai na cidade que a irmã dela viveu, nos Estados Unidos, e ela vivencia ali aquele ambiente que a irmã dela vivia, como um dispositivo narrativo. Não é nem um dispositivo de memória dela, é um dispositivo de memória da irmã, porque ela não viveu naquele lugar, quem viveu naquele lugar foi a irmã, mas o lugar, a locação, funciona enquanto um recurso de memória do filme, né? Então, muitas vezes o filme pode usar da locação como esse dispositivo de memória. E aí, outra coisa que a gente tem que observar na hora de definir as locações são as condições de filmagem, que eu coloco aqui. Pessoas ao redor, iluminação, sons, estética, né? Então, se a gente vai filmar, por exemplo, o exemplo que eu dei na casa de Joana. Tá, casa de Joana, dá para filmar? Como é que é? Ela tá dentro de uma casa dela, que a família dela vive junto ali. Aí poderia ser uma situação incômoda, né? Porque aí ela pode se sentir envergonhada com a presença dos familiares,
pouco à vontade, então não seria legal, né, que isso acontecesse. A gata passando. Ou a iluminação desse lugar da casa dela, como é que é? A gente tem que levar uma iluminação? É possível levar a iluminação para esse lugar? Tem como resolver essa questão para que a gente consiga construir essas imagens? Como é que são os sons, né? Tem muito barulho externo, muita gente falando, som de outras coisas que atrapalham a todo momento. Será que isso dá para se encaixar na proposta do filme ou não dá, né? Ou uma questão de estética mesmo, né? Como que é essa estética da casa dela? Essa estética se enquadra na estética do filme que está sendo proposta, né? Então são todas essas questões que precisa observar quando a gente pensa no lugar que a gente vai construir as imagens, nas locações, e isso vai estar presente no argumento, porque essa estética a gente vai abordar ela vai fazer parte da composição da narrativa do argumento como um todo, né? E aí as estratégias de abordagem, que é a pergunta: como? Como nós vamos abordar esse tema que a gente quer? Então, primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa de referência, né? Que são os filmes, né, documentários sobre o assunto, sobre a estética que a gente quer usar. Então, primeiro a gente precisa fazer uma pesquisa de referência para entender qual é a estética que a gente acha que vai combinar melhor com o que a gente está propondo, né? Qual estética a gente gosta mais, de que forma esses filmes abordaram as entrevistadas, as entrevistas, os personagens, né? Então, é preciso fazer uma pesquisa de referência sobre o assunto, né? E aí, para isso, a gente precisa definir também, para entender quais as estratégias de abordagem que a gente vai usar no nosso filme, a gente precisa entender esse segundo ponto aqui, que são as imagens. Quais imagens nós temos para a construção do filme? Nós temos entrevistas, pessoas para dar entrevistas? Nós temos situações interessantes que a gente pode trabalhar, né? Alguma situação. O que nós temos? Nós temos paisagens. Quais são as paisagens que nós temos para trabalhar, né? Temos imagens de arquivo, temos fotografias, notícias de jornal sobre o tema. Temos também a proposta de fazer cenas de ficção, né? Desenhos, imagens poéticas, temos isso? Então, quais são as imagens que vão compor nosso filme, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa entender para definir como que a gente vai trabalhar. O outro ponto, além das imagens, é a sonoridade. Como vai ser feita, como vai ser trabalhada a sonoridade do filme. Vão ser depoimentos das pessoas em voz off, em som direto? Vamos ter trilhas sonoras? Vamos prezar pelos silêncios? Como vai ser a composição sonora do nosso filme? E, enfim, as linhas narrativas, né? Então, a gente pode optar por certas linhas narrativas que vão guiar o nosso filme do início ao fim. Então, por exemplo, uma linha narrativa do filme vai ser a linha narrativa das entrevistas. Outra linha narrativa vai ser dos materiais de arquivo. E outra linha narrativa vão ser de situações. Então, a gente vai construir o filme intercalando, por exemplo, essas 3 linhas narrativas. Ou poderia ser uma linha narrativa só de imagens poéticas, por exemplo, com arquivo e com situações. Enfim, definir ou só 2 linhas narrativas, situações e entrevistas, situações e arquivos. Enfim, definir quais linhas narrativas. E essas linhas narrativas, cada uma delas tem que ter início, meio e fim. Elas têm que ter uma coerência interna da própria linha narrativa, né?
E numa proposta que é uma proposta que seja interessante de circularidade, né? Que o fim remeta ao início, num processo de circularidade, trazendo essa problemática. Você inicia com uma problemática e você finaliza, por exemplo, respondendo essa problemática primeira, né? Aí você tem um processo de circularidade, né? Você inicia, coloca a problemática, desenvolve, e no final você responde essa problemática primeira que foi colocada, né? E aí cada uma dessas linhas narrativas, elas têm que ter esse processo independente, né? Umas das outras e integradas e que elas possam ser integradas umas com as outras no decorrer do filme. E aí essa é uma das propostas de abordagem, né? Em como eu vou fazer esse filme, como eu vou produzir esse filme. Eu vou produzir utilizando tais linhas narrativas, a da entrevista e a de situações. Aí vai, entendeu? Então, assim, aí, a partir disso, então, dependendo das imagens que você tem, da sonoridade que você tem e que você quer, aí você define essas linhas narrativas. E a estratégia de abordagem, como que vão ser feitas, como que vai ser feito, né, o documentário, que isso tem que estar evidente no seu argumento. E a última pergunta que tem que ser respondida para construir o argumento é: por quê? Qual a justificativa? Qual a relevância de fazer esse filme? Né? Por que fazer esse filme aqui? Qual a relevância? Então, o filme ele tem que ter uma importância social, ele tem que ter uma importância, às vezes, local, uma importância pessoal, uma questão... Por que ele é importante? Ele pode ser importante para você, ele pode ser importante para um grupo, ele pode ser importante politicamente, enfim, né? Qual a importância desse, assim, num contexto geral, social, de fazer esse filme, né? E outra questão que remete à justificativa do filme é a originalidade dele, do tema, né, do filme e dos elementos de linguagem que ele utiliza, né? Então, por que fazer esse filme? Porque esse tema é um tema original, é um tema que nunca foi falado, é um tema que precisa ser abordado ou que é falado pouco e que a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa questionar os padrões de gênero, por exemplo, a dominação eurocêntrica, enfim, né? Então, questões, a gente precisa falar sobre os processos migratórios, sobre as discriminações de raça, né? Então, o tema, ele tem que ser um tema original, relevante, né? E também tem a questão da originalidade no sentido dos elementos de linguagem, porque às vezes certos assuntos já foram discutidos, né? Claro, a gente já tem documentários que discutem questões migratórias, questões de gênero, de raça e tal, mas qual é o seu diferencial, né? O seu diferencial da sua proposta? Tem um diferencial também em relação aos elementos de linguagem? Esse é um aspecto também, que é uma justificativa. Eu proponho fazer o filme dessa forma porque é uma estética diferente, é uma estética inovadora, é uma estética que é pouco usada, e essa estética permite, né, uma integração maior do público com a obra, enfim, né? Qualquer justificativa que seja, né? São essas questões que a gente tem que entender na hora de construir essa justificativa, que é importante para a construção do argumento e para a construção do projeto, como a gente mostrou no anexo 3 lá da Secult, por exemplo, a justificativa é um elemento que tem que ter no projeto. Então, a gente precisa entender para o argumento a importância disso e para escrever mesmo a justificativa do projeto. Por que é importante fazer esse filme dessa maneira com que nós estamos propondo, né? Como ele está sendo proposto, com a linguagem que a gente está propondo. Qual é a importância, qual é a relevância disso? Isso tem que estar bem definido. E aí, com todos esses processos concluídos, né, no processo
na construção do argumento mesmo, a gente vai para um segundo momento de delimitação do tema. A gente começou com a delimitação do tema, mas a gente volta na delimitação do tema de forma mais concisa. Antes, nosso tema estava uma coisa mais geral, uma pesquisa mais geral, uma pesquisa histórica, problemáticas atuais, né, tal, uma ideia geral sobre o tema. Mas depois de definir personagens, tempo histórico, estratégia de abordagem, toda essa gama de questões que a gente precisa definir para construir o argumento, a gente chega para chega no momento que a gente tem que fazer uma definição mais sintética do filme, né? Delimitar esse tema mais sinteticamente. E aí nisso a gente precisa entender qual é a duração do filme, né? Ele é um curta-metragem, ele é um média-metragem, ele é um longa-metragem, que filme é esse, né? Fazer essa definição concisa do tema. Nome, personagens, nome é o que? É o título do filme, personagens, tempo histórico, locais, estratégias. E construir uma sinopse pequenininha do tema, né? O que é que o filme está trabalhando. Então, nisso, a gente chega depois de, né, fazer todo esse processo de construção do argumento, a gente consegue, então, fazer essa definição concisa. Então tá, então é isso, isso e isso, e fazer uma sinopse, né, em 7 linhas, 10 linhas, isso depende de qual plataforma, né, a gente está usando para inscrever o edital, como que a gente tem que apresentar esse projeto para edital ou para rodada de negócio, que seja, né, então lá se pede uma sinopse de 5 linhas, então vai ser 5 linhas. No edital da Secult, por exemplo, essa sinopse é legal de estar presente na apresentação do filme. Então, ela pode ser maior, não tem problema, né? Pode ser um parágrafo maior, né? Então, tem que ver no edital qual é o número de caracteres, né? Quanto que pode. E aí, essa sinopse, ela pode se inserir dentro dessa proposta de apresentação do projeto. Então, isso depende, né, do projeto que você vai fazer, de qual edital que você vai tentar, para onde você vai apresentar esse projeto, para definir como que vai ser feita essa sinopse. Mas aí, esse segundo momento de delimitação do tema que eu coloco aqui, é essa definição mais concisa, depois de já ter feito tudo que foi feito, né? E aí chega esse momento para fechar a conclusão do filme. Enfim, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que o curso tenha sido útil, que possam vir aí muitos documentários, que possa ajudar nesse processo de elaboração do documentário, de elaboração dessa etapa primeira do documentário, né, que é a construção do argumento, é o início de um processo longo ainda pela frente, né, mas é um início fundamental para que o resto do processo efetivamente possa acontecer. Então, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, estou à disposição, podem me mandar e-mail para qualquer coisa. E é isso aí, muito obrigada pela atenção, grande beijo. Tchau, tchau.